Liderança e influência social. Olha só que interessante, porque eles juntaram influência social dentro de liderança e nas listas passadas eles botaram em declínio a competência de gestão de pessoas. E aí vou trazer aqui alguns dados importantes para vocês. Por que gestão de pessoas estava em declínio e por que liderança se juntou com influência social? Não dá para a gente achar que nesse novo cenário que você está vivendo, você tem que fingir ser um profissional perfeito, maravilhoso. Então, é muito importante ter essa reflexão de que você precisa ser cada vez mais autêntico. O que é ser um profissional autêntico? É ser você, gente, é falar o que você pensa, é não ter medo de expor a sua opinião, é não ter medo de coisas que vão acontecer se você está no home office, porque você está no home office. Aí eu vou trazer aqui um exemplo que aconteceu ontem. Estava eu ao vivo lá no Conacomp falando sobre liderança digital, junto com as queridíssimas que estavam comigo, Rosângela e Flávia e a Anne. Eis que entra uma formiga voadora gigante aqui no meu quarto e começa, vai ficar gravada, Carol, vai ficar gravada no YouTube sim, tá? Já tá rolando lá no YouTube, inclusive. Então fica à vontade, você pode assistir depois lá até domingo. Consegue assistir. E aí, gente, o que aconteceu? Entrou aquela formiga gigante, voadora, e eu no meio da live tendo que bater para poder a formiga não entrar. E aí eu tive que falar, gente, olha só, desculpa, tem uma formiga voadora aqui, gigante, no meu quarto, voando, e eu tô tentando matar. Por que é importante falar, gente? Eu não posso ter medo, e eu vejo muita gente, às vezes, e eu ouvi isso muito na minha vida, na minha carreira, praticamente o tempo inteiro, que se você está no ambiente de trabalho, você tem que ser happy face. Se você está no seu ambiente de trabalho, você não pode fazer carão. Você tem que estar feliz o tempo inteiro. E desculpa, gente, ninguém está feliz o tempo inteiro. Se eu fizesse essa live na segunda-feira, certamente vocês me veriam com uma cara de sono gigantesca. Você assistiu o Conacomp? Ah, que legal, você chegou a ver, Adriana. A hora, ó, minha gata agora tá aqui, gente. Daqui a pouco ela vira protagonista da live também. E agora, faz parte do processo, gente. É natural. A gente tem que se acostumar com isso. E aí, quanto mais autêntico eu for, melhor. Mais eu me conecto com a minha equipe e, consequentemente, a equipe que trabalha em prol de gerar resultados para mim. É muito importante colocar isso na cabeça, isso como um mantra. Ela já está até miando aqui porque ela gosta de ser protagonista, gente, das lives, dos vídeos e tudo mais. Ó, tem um gato passando na sua live neste momento. Vai dar oi aqui, mal educada, gente, foi embora. E aí, o que é importante pensar então? Como que eu começo a ter uma influência social perto da minha equipe? Então, como que eu começo a me posicionar com a minha equipe de forma que... Ah, graça, né? Como é que eu começo a me posicionar dentro da minha equipe para ser quem eu sou? Se eu estou insatisfeita, eu estou insatisfeita, a equipe precisa respeitar isso. A única coisa que eu posso dizer para você é, no início vai ser difícil, a equipe vai se assustar. Eu já ouvi de uma vez de uma funcionária minha, eu comentei isso ontem no Conacomp, que um dia que eu estava muito incomodada com algumas coisas da empresa, e aí fiquei com uma cara que nitidamente estava insatisfeita, e ela falou para mim que eu tinha que disfarçar aquela cara porque estava muito nítido que eu estava insatisfeita. E na época, a resposta que eu dei para ela foi: eu não vou mudar minha cara, eu estou insatisfeita e eu não quero falar o que está passando na minha cabeça, mas eu também não tenho que fingir que está tudo bem. Se você está incomodado, então não olha. É mais fácil. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. E aí, gente, o que eu posso falar dessa frase? Assusta, parece que eu fui estúpida, grossa, mas na verdade o que eu quis passar ali para ela foi uma mensagem de: eu não quero ninguém aqui que não seja quem é, eu quero pessoas que são verdadeiras comigo, por isso eu vou ser verdadeira com você também. E essas pessoas que trabalharam comigo nessa época são grandes amigos até hoje. São meus clientes, eu atendo as empresas deles, a gente se fala sempre, porque ali tinha essa influência social de alguma forma. Então, como que você se desapega desse estereótipo de perfeição, de líder que está sempre animado, sempre feliz, que não sente sono, que não sente vontade de comer, que não está de saco cheio de uma reunião, e começa a ser você. Eu tenho certeza que isso começa a ser uma liderança muito mais autêntica. O próprio fórum fala sobre liderança autêntica, a importância dessa autenticidade, mas é importante a gente começar a se desprender. Ah, Aline, mas eu não sou líder, então eu não posso ser autêntico. Pode.
São baseadas, vamos lá, são baseadas no Fórum Econômico Mundial, Carol, no relatório que saiu há um mês atrás, no final de outubro, eles fizeram uma lista das 15 competências que estão em crescimento até 2025. Então, essa lista está baseada, a lista que eu estou falando, eu estou justamente usando a ordem deles para poder a gente falar aqui. E aí, gente, eu não sou líder, como é que eu faço? Bom, vamos olhar lá o primeiro. Primeiro ponto é que ele fala de iniciativa. Então, em quinto lugar, ele fala de iniciativa. E em sexto lugar, ele fala de influência social. Então, sim, eu posso ter influência social, ter iniciativa, sem estar no cargo de liderança. Vai muito de acordo com eu ser uma pessoa autêntica. E quanto mais autêntica eu for, melhor para mim. Isso traz muito mais credibilidade para você. No início, gente, dá medo. Exatamente, Cristina, transparência agrega confiança. Eu começo a me desafiar a ser quem eu sou verdadeiramente, e em sendo quem eu sou, as empresas começam a me respeitar enquanto profissional e me dar mais oportunidades. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente trabalhar. Uma das coisas que eu falo muito, por exemplo, em inovação, quando a gente aplica, por exemplo, a metodologia que eu ensino nesse curso online, que a gente está com inscrição aberta, é justamente você olhar uma coisa que você já fez e aceitar ouvir críticas sobre ele. E quando a gente pensa nisso, é interessante, porque quando eu trabalho isso nas empresas, num primeiro momento, rola um medo da pessoa em ir lá, ver com alguém se a pessoa tá insatisfeita, se ela não está gostando de alguma coisa que você faz, mas depois que você se desapega e começa a entender que não é sobre você, é sobre o trabalho, não é sobre você, é sobre a operação de determinada coisa, isso facilita muito e você começa a se desprender. Então, não levem as coisas para o lado pessoal. Quando a gente está falando em inovação, quando a gente está falando em processos na empresa, em dia a dia, não é sobre necessariamente você, é sobre o processo. É claro que tem pessoas que sim, estão falando de você porque não gostam de você de alguma forma, mas se você entregar resultado, a única coisa que eu posso dizer é que contra resultado não há argumento. Não tem como a pessoa reclamar, falar qualquer coisa que te desabone, porque você entrega resultado e resultado fala acima de qualquer coisa. É claro, gente, que eu não estou falando aqui para ninguém sair dando tapa na cara de ninguém, tá? Eu não estou falando de você ser socialmente influente, sendo quem você é, dando patada em todo mundo. Mas é importante você saber se posicionar de forma educada, mas saber se posicionar. Isso é importante.